o teu maior sonho? O que tu diz para todo mundo que tu deseja realizar nesta vida? Quem aqui, por um acaso, não desejou se tornar um milionário, quem sabe um bilionário? Quem aqui tem sonhos? A gente tá constantemente desejando coisas, pedindo a Deus, ao universo, ajustando a vibração para atingir aquilo que almeja. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, e talvez essa pergunta vai te fazer refletir. Você está pronto e consegue suportar por aquilo que você diz estar disposto a receber? Você está pronto para viver aquilo que deseja e possui a estrutura necessária para isso? Pois é hoje, nessa live, que a gente vai falar sobre as principais competências para quem quer crescer e que muitas vezes essas competências não são faladas pelo mercado. A gente vai além daquilo que se conhece como competências técnicas e até mesmo a grande maioria das competências socioemocionais. A gente vai falar das verdadeiras competências, pelo menos 7 eu quero ver se eu consigo trazer hoje aqui para vocês. Vai depender muito da energia dessa live, da intenção dessa live. Então quem tá aqui ao vivo já pode encaminhar para aquela pessoa que quer crescer, ou ainda aquela pessoa que já está em crescimento e está começando a sentir que não vai conseguir suportar por algum motivo. Então vai lá. Quem da tua lista quer crescer? Quem aqui deseja sonhar alto ou simplesmente sonha com uma realidade diferente? Vai no aviãozinho e manda para pelo menos 2 ou 3 pessoas, porque hoje a gente vai explorar, dependendo da energia dessa live aqui, a gente vai explorar pelo menos 7 competências para crescer, que nem sempre o mercado conta para você, porque é muito mais fácil eu te treinar, é muito mais fácil eu te doutrinar do que eu verdadeiramente te ensinar a pensar e te entregar a autonomia para que você, aí do outro lado, consiga efetivamente criar a estrutura que vai sustentar a vida que você sonha, a vida que você deseja ter, os resultados que você almeja obter. Então, para você que está assistindo a gravação, segura aí que eu vou conversar com a galera que está chegando aqui no ao vivo. Muito bem-vindos todo mundo, eu quero ver energia aqui nessa live, porque o tema de hoje é um tema para poucos. Então, meus queridos, convida essa galera aí, vamos chamar, vamos fazer um verdadeiro clã do conhecimento, do crescimento, para a gente poder trocar aqui uma ideia muito, muito, muito poderosa. Até mesmo porque quando a gente tá em bando, né, quando a gente se encontra, as informações vêm muito mais fortes aqui pra gente. E hoje, como o tema é crescimento, e hoje como o tema, mais uma vez, foge ao convencional, é importante que a gente esteja preparado para receber. Porque sim, galera, nem sempre basta pedir. E a gente vai conversar muito sobre hoje. Então, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Tem uma galera especial chegando aqui que eu já tô vendo, né? Thay, Bruna, aí, ó, Karina. Olha aqui, tem Lalu, é isso? Bem-vinda, indicação da Karina. Vai ser um prazerzaço estar aqui com vocês. Bora construir uma super noite. A gente vai precisar de energia aqui, força. Por quê? Vamos começar aquecendo enquanto a galera vai acordando, enquanto a galera vai se conectando e a gente vai recebendo aí. A gente tem muitos pedidos, né? E a gente muitas vezes toma inúmeras decisões na nossa vida. Decisões essas que são baseadas em alguns desejos nossos. E eu costumo falar que assim, ó, quando a vida, quando Deus, quando existe essa fagulha, esse brilho
que de alguma forma nos chama a atenção, é porque nós já temos a capacidade inata de realizar. Ou ainda, eu costumo dizer que nós temos a habilidade para, não ainda talvez a capacidade, mas a habilidade para. E aí, quando eu falo em habilidade, eu falo, quanto maior for a minha habilidade para, maior é a minha responsabilidade. E nesta nossa vida que a gente leva, muitas vezes os desafios que vêm, eles acabam nos forjando, digamos assim, de uma maneira um pouco contraditória, quem sabe. E as nossas habilidades, as nossas capacidades, os nossos talentos, eles são abafados em algum momento. E a gente vai se tornando, com o perdão da expressão, medíocre. Porque a gente vai cabendo num molde, numa forma, e desta forma a gente vai seguindo a manada, seguindo o padrão, seguindo, sabe? Eu vou caminhando conforme a música. Mas se aquela fagulha em algum momento ela toca a ti, teu coração, teus sonhos, ela vai se manter ali até que tu olhe pra ela. E ela vai cobrando inclusive pedágio, tá, gente? Muitas vezes ela vai cobrando inclusive pedágio pra gente. E eu brinco muito com a galera que já tá comigo há mais tempo, a gente vai criando até alguns boletos, né, ao longo desse movimento. E hoje em dia, e eu sou uma pessoa totalmente contra isso, tá? É importante falar pra vocês. Hoje em dia a gente vê, assim, muitas promessas, né? Promessas essas do tipo, vamos lá, vamos construir um negócio milionário. Se você fizer isso em tantos dias, você vai obter tal resultado, né? E a gente vai buscando essas fórmulas mágicas, mas a gente não faz a pergunta essencial, eu estou me tornando hoje a pessoa com as competências, com a estrutura necessária para sustentar esse futuro, esse desejo, esse sonho, essa empresa, essa carreira, essa família que eu digo para todo mundo que eu quero ter? E aí, para os fãs da lei da atração, né? Quando a gente fala de lei da atração, por exemplo, tem que vibrar na energia, isso, né? Eu preciso ressoar. Mas o que literalmente quer dizer isso? É a gente ficar no good vibes, é a gente ficar nas boas intenções e nas viagens da nossa cabeça, ou é a gente efetivamente entender quem é que a gente vai constantemente se tornando, se lapidando para chegar lá? Então, com essa pergunta, se você tá pronto, eu quero saber quem tá aí do outro lado da live. Vivos, não vivos, vão me mandando aqui. Aviões não, né? Aviões a gente manda pra quem a gente quer convidar. Vai mandando teu coração, teu foguinho aí, pra eu saber que vocês estão aí. Porque o estar pronto para sustentar o que a gente deseja conquistar é um processo, tá? Tem um processo aí. E muitas vezes, vamos lá, quem já passou por isso aqui, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, mais imaturo, a gente tá lá, a gente deseja alcançar um objetivo X, Y, Z. E a gente começa então a se trabalhar para atingir esse objetivo, vai para determinada faculdade, eu quero me tornar médica. E então eu vou atrás de todo aquele conhecimento, de toda aquela bagagem técnica, porque eu preciso aprender algo novo. Só que quando eu termino a faculdade, quando eu termino o curso, eu me vejo simplesmente sem saber o que fazer. E aí a gente vai pra onde? Pro tradicional, pra onde a manada vai, pra onde todo mundo disse que tu deveria ir, ou que é um padrão familiar e que a gente já conhece. A grande pergunta é, esse é o teu caminho?
E quando a gente faz essa pergunta, a gente vai conseguir acessar bem, com bastante nitidez, assim, qual é o caminho que é pra gente. Só que daí vem uma primeira trava, talvez uma primeira confusão, assim. A gente começa a criar resistência. Por quê? Porque é um caminho novo. O nosso cérebro não consegue prever o que é esse caminho. E ele foge a um padrão comum, normalmente, da família, do clã, das colegas de profissão a qual nós pertencemos naquele momento. E nós vamos criando barreiras, resistências, restrições para isso. E a gente vai tornando cada vez mais esse caminho tortuoso e cheio de atritos. Só que daí, se a gente se mantém desenvolvendo aquela competência técnica, desenvolvendo aquela coisa mais racional, a gente deixa de construir a verdadeira estrutura, que é uma estrutura perene, ela fica na vida das pessoas, para construir o futuro e, por consequência, o legado de grandiosidade. Bem-vinda, Mari, Jô, todo mundo que tá chegando. Para quem tá no ao vivo, saibam, convidem as pessoas para estar aqui. Reajam bastante para eu saber que vocês estão vivos aí do outro lado e que tá fazendo sentido. Aqui é bem importante a gente levar em consideração que tudo aquilo que fizer sentido, por favor, vai ali nos comentários e manda o emoji da sineta. Sabe a sinetinha? Pra gente saber que fez sentido. Olha, tive um insight aqui, serve pra mim, pra eu saber que tá tocando aí a tua vida, tá fazendo sentido. Então, bora de sinetinha aqui no comentário, eu vou esperar vocês. Então, eu separei pra hoje 7 competências. Competências essas que não são tão tradicionais, mas são competências que vão para o nosso aspecto do nosso desenvolvimento comportamental enquanto ser humano. Que independente do caminho que tu decidir tomar, essas competências elas vão te ajudar a prosperar e suportar principalmente os resultados que tu tá almejando construir, seja com a tua carreira, seja com a tua empresa. Porque sim, enquanto a gente não tem essas competências, nós entramos em alguns ciclos de oscilação, sabe? Picos e quedas, ou a gente fica dependente da motivação. E a motivação, gente, ela precisa ser muito mais intrínseca do que extrínseca, tá? Porque ela vai ter uma duração mais densa. Boa, Ká, que bom que fez sentido aí. E essa motivação extrínseca, ela muitas vezes ela vai ser mais lenta ou ela vai ter uma duração menor, porque ela não depende dos fatores internos. Então a gente não pode se tornar refém dessas motivações. E essas competências hoje, elas exigem muita presença, elas exigem, sim, desenvolvimento. Ela exige, sabe as resistências que eu falei no início da live? Ela vai exigir com que tu atravesse essas resistências. Para que a gente possa construir uma estrutura. Há um tempo atrás, já deve fazer 4 anos, isso. Eu falava muito que para a gente poder receber aquilo que a gente diz desejar, a gente precisa alargar a nossa plataforma. Porque às vezes aquilo que a gente está pedindo tem um certo tamanho. E se a nossa plataforma não consegue suportar isso, a gente vai afundar. Então, quais são essas competências, além das técnicas, além das socioemocionais que são muito conhecidas por aí, mas que vão te favorecer a construir futuro, legado e realização? Eu quero começar com a primeira, que a gente já falou dela na live anterior, mas agora a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Que é a superação do ego em prol da missão. Eu poderia dizer aqui que a gente está falando de inúmeros aspectos, tá? Eu até anotei um pouco sobre sombras, sobre feridas emocionais, tá? Porque isso constitui o nosso ego, a nossa persona também.
E a gente precisa aprender a superar isso. Por quê? Porque quando a gente tá na faceta do ego e a gente não está no nosso modo mais inato, nosso modo mais natural, a gente passa a ser mais reativo às coisas que nos acontecem. E a gente passa a procurar muito mais por tudo aquilo que afaga o nosso ego, sabe? Aquilo que nos coloca no palco, aquilo que nos faz cacarejar as coisas, mas que no fundo é um saco vazio, no fundo não vai parar em pé. E no menor sinal de risco, nem só sinal de risco, tá? Mas também naquele momento em que a gente enfrenta qualquer desafio, se a gente se mantém nessa faceta, a gente tem a tendência a reagir e também tem a tendência a retroceder, a tendência a recuar, a tendência a se distrair. Então o ego ele tem essa faceta, tá? E é muito importante a gente entender que para a efetiva realização das coisas, a gente vai precisar amadurecer a ponto de saber que o ego tem o seu lugar, ele teve a sua construção, por isso que ele tá ali. A gente vai precisar amadurecer a ponto de entender que as feridas que a gente carrega, feridas essas emocionais, criadas lá na nossa infância, e até mesmo as feridas que nos acompanham de forma transgeracional, né, que não necessariamente são nossas, mas foram herdadas. Elas têm o seu lugar e elas precisam ser olhadas, tá, de certo modo. Quando a gente consegue amadurecer a ponto de dar espaço para isso, conhecer a fundo quais são as características da nossa personalidade, qual é o nosso temperamento e como isso interage, porque isso define como eu interajo aqui com vocês. E eu aprendo através do meu amadurecimento tudo aquilo que eu devo fazer, eu vou conseguir ter uma estrutura que suporte o crescimento que eu desejo. Vocês acreditam que aquela criança emocional que está à frente dos negócios, que está à frente da carreira, consegue suportar o crescimento? Consegue prosperar e multiplicar a prosperidade? Consegue sustentar o faturamento da empresa? Consegue sustentar decisão difícil? Não. Porque se eu já entro em ferida do ego, eu já entro em resistência, eu já entro em reatividade, eu posso colocar absolutamente tudo a perder. Então, eu preciso aprender a transcender essa dinâmica, a amadurecer para viver em prol da missão. Quem aí fez sentido? Dê-lhe sineta nos comentários que eu quero saber. Para quem aí fez sentido essa primeira competência que está relacionada a amadurecimento. Olha aí, ó, a Bruna já trouxe muita lapidação e trabalho interno para construção da base. Oi, Márcia, bem-vinda! Olha, Bru, lapidação e trabalho interno. Por que a gente precisa construir a nossa liderança interna aqui? Porque eu vou ter que ser muito adulta para deixar todo aquele sofrimento, toda aquela questão e assumir o meu lugar de adulta para poder seguir. Então, Bru, lapidação e trabalho interno é para os fortes, porque a gente precisa construir a base. Obrigada, Márcia. Bora para a segunda competência dessa noite. Essa competência eu adoro. E ela tem tudo a ver com a primeira. A competência, quem aí não se viu numa situação, né, de... Quem aqui se considera apegado? Ai, entrou outra potência, Suelen Ribeiro, bem-vinda. Quem aqui se considera apegado? Quem aqui talvez seja apegado e não saiba que é? Quem aqui, amigos? A segunda competência que a gente precisa desenvolver é a nossa competência de encerrar ciclos.
encerrar ciclos. Para quê? Para que a gente possa se posicionar no nosso lugar de força. Acreditem se quiser, nós ainda, muitas vezes, temos uma extrema dificuldade de encerrar ciclos, especialmente porque nós ainda nos identificamos com eles. E tem mais, além da identificação com eles, essa identificação, né, ela vem da nossa necessidade de pertencer, uma necessidade arcaica, né? Questão de pertencimento é uma questão que vem lá dos primeiros hominídeos. Ela vem e a gente tem essa necessidade de pertencer. Então, ao menor sinal de que nós não vamos pertencer, nós entramos naquele modo de tipo, eu não vou sobreviver a isso. Eu não vou sobreviver a isso. E então a gente começa a caminhar pela vida, pelas trajetórias da nossa carreira, dentro do próprio negócio. A gente começa a caminhar e a gente vem arrastando essas correntes junto. Essas correntes dos ciclos que não foram encerrados. Qual é o resultado disso? Alguém consegue me dizer aqui nos comentários? O que acontece quando eu não encerro um ciclo e eu sigo adiante? Existem consequências para isso? Esse é um ponto que a gente pode olhar aqui juntos, né? Bem-vindo a todos que estão chegando. Quando a gente não tem a capacidade para encerrar ciclos, existem várias origens lá da primeira competência, tá? Lá das feridas e tudo mais. E a gente começa, apesar de mudar às vezes de emprego, de mudar de empresa, de mudar de apartamento, de mudar de marido, de mudar de mulher, de mudar de colega, mudar de academia. A gente começa, como a Bruna falou aqui, a repetir os ciclos. Estranhamente, surpreendentemente, a gente mudou a roupa, mudou a maquiagem, mudou o cabelo e a coisa começa a se repetir igual. A gente tem, quando a gente não encerra ciclos, nós temos um campo de informações, tá? Que a gente traz junto. E essa informação que não é necessariamente verbal, ela é uma informação que transcende o verbal, ela começa a replicar os mesmos cenários, com os mesmos desafios, especialmente para que você possa superar aquilo que não conseguiu superar ainda. Só que é efeito bola de neve, tá? Quanto mais rola, maior fica. Então, pra gente poder crescer, pra gente poder chegar no tal próximo nível que a galera gosta de falar, né? Eu preciso encerrar ciclos. E sabe o que é mais doido? A gente encerra ciclos, pessoal, muito bons também. Ciclos de crescimento. Ontem mesmo eu falava com uma cliente sobre tomada de decisão e eu dei um exemplo, inclusive pessoal meu, de certos ambientes que eu precisei encerrar ciclos ali. E eram ambientes que me deixavam muito feliz, ambientes com pessoas que eu gostava muito, gosto até hoje. Mas aquele ambiente estava me levando até este limite. E este limitador me colocava na mesma caixinha sempre. Quando eu decidi fazer um movimento na minha empresa, eu entendi que eu preciso encerrar esse ciclo. E era um ciclo que envolvia muitas coisas boas. E nem sempre esse ciclo ele vai significar, eu vou sair do emprego X, eu vou pedir demissão, eu vou mudar de casa. Não. Às vezes a gente vai continuar gerindo essas relações enquanto a gente vai fazendo nascer uma nova postura. E esse desafio é bárbaro. Porque a gente também tem a capacidade de amar aquilo que nos faz mal quando a gente está num outro momento. Por vezes aquilo que nos fez bem e nos fez chegar até esse momento que a gente está aqui hoje, nem sempre é o que vai nos levar adiante. E aí é que entra a capacidade de encerrar ciclos. Para quem fez sentido,
a competência de número 2, encerrar ciclos? Eu quero ver aqui nos comentários, hein? Bora! Porque depois que eu entendo que eu preciso transcender ali, sair daquela postura do ego, eu consigo encerrar ciclos, eu preciso desenvolver a terceira competência. Que bom, Su! Aí vem a terceira competência. Aquela competência que é a visão e a disposição pra gente jogar o jogo do longo prazo. E jogo de longo prazo é sobre sustentar o ritmo e não mais sobre picos e vales, picos e vales. Quando a gente entende que a nossa carreira, que o nosso negócio, que a nossa vida, ela é um jogo de longo prazo, eu preciso sair daquela oscilação dopaminérgica, né? E eu preciso começar a entender que eu preciso criar uma estrutura, que é o que a gente tá falando aqui, essas competências são sobre isso, que vai me sustentar no longo prazo, para que essas oscilações não nos afetem absolutamente e a gente aprenda como lidar com elas. E aí tem bastante mulher aqui na live, acho que a gente tá aí com o João de Bendito Fruto no ao vivo. E a mulher, ela tem algumas características de oscilação muito maior. Então vejam como essa competência de entender que a vida é um jogo de longo prazo. O meu negócio é um jogo de longo prazo. Às vezes eu vou dar um all-in no meu negócio e ele vai me dar frutos lá na frente. E eu preciso ter toda essa preparação e esse entendimento. E eu preciso estar disposta a jogar esse jogo do longo prazo. Porque senão eu vou cair lá na competência 1, vou entrar na minha criança emocional e vou me fechar. E aqui a gente constrói ritmo. Ritmo. Poder do todo dia, constância. Entender qual é o melhor que eu posso dar aquele dia, entender quando eu preciso pausar. Mas não fazer a minha oscilação. Eu dou um boom e eu desisto. Às vezes eu manter um certo nível de constância vai me gerar um resultado final muito maior e muito mais consistente para que eu possa alavancar lá na frente. E 5, né? Aquela frase, nós somos a média das 5 pessoas que andam com a gente, as 5 pessoas que a gente mais convive. E isso tem tudo a ver com a competência 2, que a gente falou lá, e também com essa competência aqui. Porque a gente começa a entender que essa visão de longo prazo, ela vai ser construída também no ambiente certo. E às vezes que foi um propósito que eu tive para o ano de 2026 eu vou ser a pior pessoa das mesas que eu sentar, a mais incompetente. Porque senão eu tô sendo medíocre. E tá dando muito certo. Tá dando muito certo essa estratégia. Sugiro, inclusive. Quem aqui, que tá aqui nessa live, já tem visão de longo prazo? Quem aqui já entendeu que a vida é um jogo de longo prazo? Que fazer negócios, ter a tua carreira é uma visão de longo prazo? Comenta aí pra eu saber. Quem já entendeu? Quem já entendeu que não vai viver de dosezinhas fáceis, que picos e oscilações nem sempre vão te levar onde tu deseja? E aí eu quero fazer até um link, eu vou até olhar aqui, porque isso faz um link muito com a competência 5, que logo eu vou chegar nela, mas que tem uma questão que eu anotei assim, ó. É muitas vezes a gente manter também a sobriedade diante das grandes oportunidades. Para que a gente possa, diante de uma grande oportunidade, diante de uma grande relação, diante de um grande presente, às vezes, que a gente ganha, né? Grande oportunidade. A gente pode
e deve desenvolver a questão de se manter sóbrio diante disso, para que a gente nem se exalte demais e compreenda que é um jogo de longo prazo. Então, logo na competência 5 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas me deu vontade de já fazer esse link aqui, porque a gente está falando de ritmo e de constância. Bom, se tem gente que está fazendo sentido, vai lá, compartilha essa live com alguém que pode estar precisando ouvir competências para crescimento e mais. Depois essa live ela vai ficar disponível no YouTube e no grupo do WhatsApp, que está disponível no link da minha bio, vocês conseguem acessar essa gravação para repassar para as pessoas, para que quem faça sentido. E para que vocês também possam reassistir, muitas vezes com papel e caneta, muitas vezes o conteúdo em momentos diferentes da nossa vida, ele nos impacta de formas diferentes. E aí é legal a gente reassistir e reconectar. Entendi que a minha vida é um jogo de longo prazo e tô disposta a jogar esse jogo agora e aprender a jogar esse jogo, né? Por isso que tu tá aqui. Qual é o próximo passo? Cauane, bem-vinda. Tu chegou na hora que a gente vai falar do próximo passo, que é o quarto, a próxima competência. Mentalidade de crescimento. Mentalidade. E mentalidade de crescimento eu vou dividir em duas coisas aqui que são importantes. A aprendizagem contínua, que é o desaprender. Ó, a competência 2 aqui. Desaprender para aprender. E isso significa se despir de algumas coisas, de algumas desidentificações, deixar de pertencer para aprender. E tolerância ao erro. Essa tolerância ao erro que vai casar com a quinta competência, aguardem. Mas essa tolerância ao erro que me permite abraçar esse erro e entender que ou eu acerto ou eu aprendo. Não fazer do erro o grande karma da história e não fazer do erro a grande bengala, né? O grande justificativo. E sim sobre a gente abraçar o erro como um processo de aprendizagem e extrair dele o reflexo das nossas incompetências daquele momento, para a gente poder se desenvolver. Mas vejam que competência 1 tem que estar desenvolvida aqui, competência 2 tem que estar muito on, porque eu vou ter que desaprender muita coisa para poder aprender de novo. E a competência 3, que é a visão de longo prazo, ela vai facilitar com que a gente entenda esse processo com um pouquinho mais de gentileza, né, pessoal? Porque às vezes a gente também entra numa cobrança que, pelo amor de Deus. Então a mentalidade de crescimento, ela também é forjada pelo quê, Cá? Pelo ambiente. Ela é forjada pelos momentos de troca que a gente está tendo aqui, por essa tribo que vai se formando. A mentalidade, ela é forjada na nossa ação, na superação das resistências. E aí eu preciso me disciplinar para aprender sempre, desaprender para aprender e tolerar o erro, abraçando ele e vendo ele como reflexo das incompetências momentâneas, das oportunidades que tem ali para eu construir a estrutura de onde eu quero chegar. Mentalidade de crescimento. Mentalidade. E a gente tem, né, gente? O nosso cérebro, ele é maravilhoso com a sua neuroplasticidade, graças a Deus. A gente tem, às vezes, algumas pessoas que têm uma certa rigidez cognitiva, né? E isso tem inúmeras causas. Mas a gente tem a habilidade de aprender, seja através do espelho, seja através dos ambientes, seja através dos desafios. E aí, para tudo isso se concretizar, vem a nossa quinta competência. E aí eu quero saber, competência mentalidade de crescimento número 4. Para quem fez sentido? Comente, me deixe saber.
Quem aí vem desenvolvendo a mentalidade de crescimento? Quem aí já se pegou rígido? Bora! Fez sentido ou não fez? Eu quero saber. Porque a gente vai entrar, pessoal, na quinta competência, que é uma das competências que eu realmente descobri ela e precisei desenvolver ela no caos. E ela me acompanha desde então. E ela foi uma competência que também ela é muito mal interpretada, tá? Por conta do nome dela. Mas ela é uma competência extremamente necessária para quem quer crescer, para quem quer encerrar ciclos, para quem quer transcender lá as feridas e tudo mais, para quem quer jogar o jogo de longo prazo, que é a competência antifragilidade. Antifragilidade. A antifragilidade é o que nos faz ser profissionais e não amadores. Porque ela nos ensina sobre abraçar os movimentos do caos. E esse caos que a gente abraça, ele nos transforma. E aí uma atenção, tá? Às vezes esse caos, ele nos atravessa e isso faz parte. As pessoas confundem antifragilidade com escudo. E quando a gente tá falando de escudo, a gente tá falando de quê? De resistência. Antifragilidade não é ser resistente. Antifragilidade não é ser resiliente também. Beijo pra quem ama resiliência. Antifragilidade é eu entender que o caos está acontecendo. Eu abraço ele e às vezes eu me permito me atravessar por esse caos. E eu aprendo com ele. Eu aprendo com ele, eu extraio aprendizados dele. Eu, diante de grandes oportunidades, grandes contratos, grandes desafios, eu entendo que são desafios que por vezes eu sou incompetente para resolver aquele desafio, ou é a primeira vez que eu tô fazendo isso. E desse ponto, eu parto para avançar, para me transformar, para buscar estratégias, conhecimentos, ambientes que vão me auxiliar a atravessar esse período. E Bru, se essa competência é a que mais pega aí, ela pega muito para todo mundo. Eu atribuo essa competência desenvolvida na minha vida, num momento da minha carreira, em que eu precisei jogar um jogo que talvez hoje, graças à minha maturidade, ao meu posicionamento, na época eu não tinha um posicionamento de valorização pessoal, de reconhecimento das minhas competências, dos meus talentos, então eu joguei um outro tipo de jogo. Mas tudo, nada é por acaso nessa vida, né, gente? Foi ali que eu consegui desenvolver a minha antifragilidade para lidar com uma situação relacional e de carreira em que eu precisava prosperar, eu precisava dar resultado para eu conseguir sair do nível que eu tava. E isso foi muito além. Mas todo dia era uma batalha. E por vezes eu caía, tá? Bru e pessoal. Por vezes eu caía. Por vezes eu entrava em resistência. Por vezes eu queria usar a máscara da fortuna, da super-heroína, da guerreira. Quem aqui é guerreira vai se identificar. E a antifragilidade, ela vem com um toque, de certa forma, apesar da gente estar abraçando o caos. E isso é muito bom para quem empreende. Eu tenho aqui os meus startupeiros de plantão, né? Ela vem com uma certa dose também de gentileza, porque eu me permito aprender com aquela situação. E ali eu preciso ser humilde para olhar o que daquela situação, ainda que envolva desafios externos, fala sobre mim. E esse momento vai dar aquela dor, aquele desconforto, aquela coisa... Mas é um momento que eu me permito abraçar o caos e dizer sim,
O caos está acontecendo. Aí eu vou lá, um brinde ao caos. Abraço e me transformo por ele. E cada vez que eu assumo essa postura, eu incorporo ela. Ao ponto de eu entender até onde certas coisas vão dentro de mim, até onde certas coisas me atravessam e quais são as outras coisas que eu preciso não permitir também. E isso vai forjando esse posicionamento de crescimento. Quem mais aí, eu acho que pra Bru fez sentido a antifragilidade, mas quem mais aí se interessou, né? Fez sentido pra gente partir para as duas últimas competências. E aí um aviso: eu estou criando um inventário dessas competências, e esse inventário, um documento em PDF que vai falar sobre elas, vai falar no detalhe e vai dar sugestões de como você desenvolver. Se a gente tiver pelo menos 15 pedidos desse inventário, eu vou encaminhar lá no grupo do WhatsApp esse inventário. Então, já saibam, é direct, é WhatsApp, é só me pedir que eu vou contabilizando. Porque vai valer muito a pena e vão ter mais algumas competências aí, além dessas 7. Bora lá, então. Bora partir para as duas últimas competências. A próxima competência, ela fala sobre muitas coisas, para variar. Olha, deixa eu, antes de seguir aqui, a Ângela tem dificuldade, né? Separar, distinguir a linha tênue entre antifragilidade e o que, Ângela? E ser dura. Aham. Boa. É porque às vezes o termo antifragilidade, ele pode parecer que a pessoa antifrágil é aquela que é dura e ela não aceita a mudança, tá? Mas ela prefere vestir a máscara para se proteger. A gente falou da competência 1 e é impossível a gente desenvolver a capacidade, essa competência da antifragilidade sem antes a gente sair da posição do ego, da criança emocional e tudo mais, tá? Porque enquanto a gente tá na carcaça, enquanto a gente tá na máscara, a gente entende que não, eu tô te mostrando a minha máscara e tô me protegendo. E a antifragilidade também é sobre se permitir atravessar, é completamente diferente. Talvez o termo esteja te causando confusão, mas são duas coisas absolutamente diferentes. O ser antifrágil é a capacidade que eu tenho de abraçar o caos e me transformar com ele, e então me tornar diferente. Diferente da resiliência, que, por exemplo, a resiliência, ela vai ter aquele nível, né, de eu sou resiliente, eu tomo a pancada, mas eu volto à estrutura original. Antifragilidade, eu não volto a ser o que eu era. Por isso que a máscara, a carcaça não me serve, porque ela é sempre a mesma. E ela tem um único objetivo, que é proteger. E a antifragilidade, o objetivo é transformar. É um movimento para dentro, sim, e é uma postura que a gente externa para fora. Muito bem. Sexta competência. A sexta competência fala sobre a gente gerir energia e não só o nosso tempo. Essa daqui é uma grande virada de chave, porque muitas vezes a gente fica fazendo a gestão do próprio tempo, a gente fica elencando as nossas prioridades, mas a gente não está dando a atenção para aquilo que pode ser a alavanca do nosso negócio, para o verdadeiro gargalo que precisa ser solucionado, que impulsionaria todos os outros. E a gente começa a acreditar que a nossa agenda, que o nosso tempo, ele precisa ser dividido por blocos e precisa ser preenchido naquele formato sempre.
criando quase que uma rigidez, né? E muito mais é sobre a gente aprender a fazer a gestão da nossa própria energia e saber aonde nós devemos colocar a nossa energia de forma assertiva. Então, diante de um desafio, né, seja esse teu desafio de negócio, né, muitas empresas elas querem prosperar. E às vezes o gargalo, antes de estar no financeiro, antes de estar no marketing, antes de estar no time, está nas vendas, está no produto, está no método. E a gente fica colocando a nossa energia enquanto líder daquela estratégia aonde não vai fazer virar o negócio. Na nossa carreira e na nossa vida é a mesma coisa. No nosso corpo, que é o grande realizador aqui, é a mesma coisa. Às vezes eu não tô parando para tomar a minha água e tô achando que tô gerindo mal o meu tempo. Então, saber onde colocar a minha energia, o meu foco, a minha intencionalidade é o que vai fazer crescer, é o fermento do bolo. E se a gente tá colocando o fermento do bolo numa estrutura que não é de crescimento, que não é o teu ponto de virada, a gente vai acabar fazendo o quê? Criando distração, dispersão, drenando, e o resultado a gente já sabe. Então é a capacidade de gerir energia e não apenas o nosso tempo. O nosso tempo ele vai se tornando uma consequência. Então, se eu sei que eu preciso fazer uma gestão de energia, vamos lá, exemplos bem básicos, tá? Bom, eu preciso fazer uma gestão de energia porque eu sou mais vespertina. Então, eu já sei que o turno XPTO lá, eu não posso trabalhar com uma interação com pessoas. Ah, mas o turno, o horário tal é bom para eu estudar. O horário tal é bom para eu fazer exercício. Porque primeiro vem a energia, depois a gestão do tempo. E o que isso tem a ver com o teu crescimento? Enquanto tu tá na faceta lá, o guerreiro, a guerreira, o faz tudo, o eu dou conta de tudo, eu faço a gestão do meu tempo, eu tô me dispersando, eu tô me fragilizando, eu tô me distraindo. E aí o meu tempo, ele vai, tu pode ter a melhor organização de agenda, que ele vai se esvair nas tuas próprias mãos. Então, gestão de energia, não apenas do tempo. A gestão do tempo é uma consequência do reconhecimento das verdadeiras prioridades a cada momento. Fez sentido esta competência? Deixa eu saber aqui. Traz o teu comentário para que a gente possa encerrar a nossa live de hoje falando da última competência do crescimento. E por que eu decidi também fazer essa live, né? Porque a gente passa por grandes movimentos de doutrinação. Nós somos doutrinados a. Nós somos doutrinados a modelar certas situações. Nós somos doutrinados a seguir a manada. Aê, Bru, bora! Nós somos doutrinados a seguir a manada. Nós somos doutrinados a fazer o que todo mundo faz. E eu, particularmente, acredito que cada um de nós aqui somos seres únicos, com missões especialíssimas. E enquanto tu não entende que tu precisa te tornar quem tu deseja ser, não quem tu é hoje, tu precisa considerar e construir a estrutura de quem tu realmente deseja ser e realizar. E isso é sobre estrutura, gente. Isso é sobre entender as bases para jogar o jogo de longo prazo, entende? Enquanto a gente não entender isso, nós vamos seguir nos tornando excelentes naquilo que não vai nos colocar no nosso lugar de força.
Eu vou ser excelente naquilo em que não dá a virada de chave. Eu vou ser excelente no que não serve à vida. Eu vou ser excelente pra nada. E vou ganhar estrelinhas por isso. E aí é que eu me torno medíocre. Aí é que eu me torno pequeno, aí é que eu vou seguindo o movimento da manada. Então essas competências aqui, elas vêm para nos ensinar a pensar o jogo de uma forma diferente e entender que a minha liderança interior precisa estar muito bem fundamentada para que eu não me distraia, para que eu não caia, não me despece. Então, fazendo uma breve retomada para a gente entrar na 7ª e encerrar por hoje. Lembrando que se nós tivermos 15 pedidos do inventário, seja no meu direct, seja nos comentários, seja no WhatsApp, eu vou entregar esse inventário. Nós já falamos de 6 competências aqui hoje, tá? Competências que nos preparam para sustentar o que a gente deseja conquistar. Porque às vezes é isso que nos falta. Às vezes a gente tá pedindo, às vezes a gente tá desejando, às vezes a gente tá sonhando, mas a gente não tá sendo o quê? Anota essa palavra aí agora. Coerente. E prosperidade só vem onde tem coerência. Anotou? Tu tá sendo coerente? Eu preciso estar pronto para sustentar o que eu desejo conquistar. Isso é sobre coerência. Então nós falamos sobre 1, superação do ego em prol da missão. 2, encerrar ciclos para se posicionar. 3, visão e disposição de jogar o jogo do longo prazo. 4, mentalidade de crescimento nos 2 vieses, desaprender para aprender e tolerância ao erro. 5, antifragilidade. 6, capacidade de gerir energia e não apenas tempo. E 7, converter complexidade em simplicidade. Nós precisamos nos tornar mestres, gente, e não tornar complexo aquilo que já é complexo. E encontrar o lado simples, o ponto crucial que vai dar a virada de chave ali. Aprender a traduzir certas coisas e parar de querer abraçar o mundo, porque às vezes a complexidade ela vem, eu quero fazer tudo, não tô gerindo a minha energia e torno mais complexo aquilo que já é. E isso vem através da nossa postura, isso vem através da nossa comunicação interna e externa, da nossa liderança interna e externa. E eu começo a praticar. E como que eu faço isso, gente? Me conectando com o outro. Tocando a minha própria humildade para encontrar o outro. Porque é na humildade que nós, humanos, nos conectamos. E aí a gente começa a tornar coisas simples. Porque às vezes complexidade também é resistência. Porque eu digo que é complexo e não assumo o protagonismo de amadurecer competência 1 e tomar o meu lugar de adulto para realizar e para fazer o que precisa ser feito. E aí a pergunta é, né? Eu tô querendo tornar as coisas aqui mais complexas? Ou eu tô disposta a tornar isso aqui mais simples? Para simplesmente eu poder realizar, dar o primeiro passo, fazer acontecer, agir. Faz sentido, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A Bruna, né? Essa é muito boa, ser o futuro no hoje, complexo, mas crucial. Vamos tornar esse complexo simples. Ser o futuro no hoje, fazendo uma escolha de cada vez. Qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje
que vai contribuir para o futuro? Qual é a única coisa hoje? Adianta, né, Fê? A gente cheia de coisa para fazer. Querer abraçar mais um pouco? Isso é tornar complexo. Agora, eu tenho disponibilidade, eu me coloco à disposição de encontrar o ponto simples para eu parar de achar a bengala da complexidade e entender que pode ser simples. Nem sempre vai ser fácil, mas pode ser simples. Pode ser simples. Aí a Ângela trouxe uma pergunta, ó. Como saber e definir internamente o que é prioridade e focar somente nisso para preservar a energia? A resposta está no conhecimento da tua missão, quais os objetivos que tu tem, que aí a gente traduz missão em objetivos. E aí, definidos esses objetivos, nós precisamos sentar na cadeira do adulto e realizar. Porque o processo, a aprendizagem, o fazer, ele vai nos dar respostas, se o caminho é esse ou aquele. Porque quem quer garantia é criança. Quem quer garantias é criança. O adulto sabe do risco, banca o risco e topa desenvolver e se desenvolver. Quem está em constante aprimoramento, todo o tempo aprende a ouvir a si mesmo, a ouvir sua intuição e ouvir sua alma. Mas o principal é tornar isso simples, traduzir em ação. Porque senão vira devaneio e é distração. O processo nos dá as respostas. Boa, meu povo! E aí? Me conta quem tá aqui ao vivo agora. Vai bastar você apertar no numerinho. Qual foi a competência que fez mais sentido para ti? Foi a nossa competência de superação do ego em prol da missão? Foi a competência de encerrar ciclos para se posicionar? Foi a competência de visão e disposição para jogar o jogo do longo prazo? Foi a de mentalidade de crescimento? Foi a de antifragilidade? Foi da gestão da energia e não somente do tempo? Ou foi a de transformar a complexidade em simplicidade? Qual foi a competência que mais virou chave aí em ti? Me conta. Me conta. Qual foi? E por que, Diego, que bancar o risco não é ser irresponsável? Número 1, porque a gente tá falando com adulto. Número 2, porque é aí que a gente constrói profissionais e não mais amadores. O amador, ele tá lá naquela faceta da criança emocional ainda. E o adulto, ele vai assumir o risco, ele sabe qual é o risco que ele pode assumir e ele banca esse risco. Então, quando a gente está falando de adulto, a gente também pressupõe alguém que tem uma capacidade cognitiva para tomada de decisão, né? E um amadurecimento necessário para isso também. Oi, Fê, quanto tempo? Bem-vinda. Boa, Ângela, gestão da energia, ótimo. O que a gente faz agora, né? Agora, sabendo das competências, o nosso papel é olhar para essas competências, elencar a principal e começar a desenvolver ela. Começar a fazer o desenvolvimento dela. Por quê? Porque se ela é a competência que mais deu a bolada, a virada de chave, ela possivelmente vai apresentar maior resistência e possivelmente ela vai apresentar os maiores desafios, tá? Porque principalmente quando a gente decide que vai fazer alguma coisa, parece que a vida larga todas as incompetências na nossa frente, né? Pra gente começar a resolver e às vezes a gente se assusta com isso. Então, a gente vai precisar de um foco muito específico nessa competência para começar a entender.
No meu dia a dia, onde é que essa competência está deficitária e qual é a consequência que ela está fazendo na minha vida. Então, essa observação crítica, ela vai te ajudar para que tu possa implementar ações assertivas e não te encher de ações. Eu vou crescer o meu faturamento na minha empresa, no meu negócio e tal. Eu vou sustentar, assim, essas competências? Olha, até pode ser que sim. Mas as consequências, elas vão ser bem interessantes. Que pode ser que tu não tenha lucro, que pode ser que tu tenha grandes oscilações, que pode ser que drene a tua energia, que pode ser que implique em quebra de relações que são importantes e valiosas para ti. Então, a construção e o entendimento do jogo do longo prazo é o que vai nos permitir entender que, inclusive, o desenvolvimento da competência, ele se dá no jogo do longo prazo. E estar, gente, eu tenho batido muito nessa questão, porque nós estamos aqui para isso. Não é à toa que essa live existe. É pra gente também se desenvolver juntos. Porque sozinho a gente vai até certo ponto. Mas a gente corre o risco de colapsar dependendo do que a gente tá vivendo. Então saiba que nem tudo a gente faz sozinho. Fazer sozinho é ainda estar lá com a competência 1 precisando ser desenvolvida. Porque é um eu me basto, não no sentido de entender valor pessoal, de entender várias coisas. Mas é um eu me basto de eu não estar disposto a ter mentalidade de crescimento. É um eu me basto de não querer ser antifrágil e querer vestir as máscaras. E lá o risco é muito mais alto. Porque a gente acredita que está sendo conservador. E às vezes a gente tá... Imagina a gente estancando uma força que quer sair pra fora, assim. Ela quer extravasar, ela quer romper barreiras. E ela quer encontrar novos cursos, ela quer se movimentar, ela quer se realizar. E a gente tá limitando. Isso uma hora volta e nos prejudica ainda mais. Então não vão sozinhos. Ou vão, né? Vocês que sabem, mas... Saibam que no coletivo, na escolha de se desenvolver, na escolha de um mentor, tu vai ter... isso é muito fundamental, tá? Quando a gente toma a decisão de qual competência a gente vai desenvolver, tá? Decidir. Banca a decisão. Banca... Pelo menos aí, sei lá, 60 dias a decisão. Banca a decisão. Porque não adianta na primeira semana, né, Ângela, tu ser birrento e algo não saiu como esperado. Tu não teve o ritmo que tu queria, não tá entendendo que é jogo de longo prazo e tu desiste. Ou tu critica. Ou tu abandona. Não. Bora fazer, bora seguir o ritmo do longo prazo. Porque existe uma importância de estar em comunidade. Existe uma importância de se desenvolver muito grande. E eu venho descobrindo isso cada vez mais seriamente, assim, por causa daquela decisão que eu contei pra vocês. Eu decidi que eu ia ser a pior das mesas que eu sentasse. E assim estou fazendo. É ali que a gente se forja, é ali que a gente aprende a pedir. Eu mesma agora mandei mensagem pra minha mentora, sei lá, faz 2 semanas. Eu falei, olha aqui eu descobrindo que eu não sabia pedir ajuda. E o quanto isso atrapalha o nosso processo. Porque às vezes que nem eu tava lá numa mentoria que é feita pra levantar a mão e pedir ajuda. E não tava pedindo ajuda, tava me debatendo sozinha. Quem eu tava querendo ser ali, né? A quem eu tava querendo me mostrar útil. E aí a gente vai desmanchando essas facetas. Então, se tu quer prosperar na carreira, se tu quer fazer do teu negócio algo próspero, começa a desenvolver essas competências intrapessoais que vai te dar estrutura pra
saltar. E eu quero agradecer todo mundo que tá aqui comigo, a Laluxa, Rogério, Mari, Jô, Fê, Bruna, Fê de novo, Diego, Ângela, todo mundo que passou por aqui, Karina, Thais, Suelen, todo mundo, por mais uma live. E quinta-feira que vem eu tô batendo ponto aqui de novo, eu quero saber se tu vai estar comigo. Porque é muito difícil a gente manter uma decisão como essa. E eu quero saber se juntos a gente vai atingir mais pessoas. Para que a gente possa todos crescer juntos. Porque às vezes tem uma pessoa, e às vezes a gente tem que cuidar, ó, atenção. Às vezes a gente tem que cuidar porque a gente decide que a outra pessoa ela não precisa disso aqui. E a gente não dá nem a possibilidade dela acessar e ela mesma dizer, não, não é pra mim. Então cuidem esses filtros também. E se permitam espalhar. Porque a gente tem aqui um propósito maior. Espero todos vocês. Quinta-feira que vem, 19h30. Pensa aí, quem é uma, duas pessoas? Se cada um de nós convidar 2 pessoas, vai dar bom quinta-feira que vem. Para aprofundamento das questões trabalhadas aqui, vocês podem acessar o grupo do WhatsApp que está na bio do meu Instagram. Lá eu aprofundo um pouco mais sobre os bastidores da liderança e trago alguns bate-papos sincerões, algumas reflexões, e neste momento lá no grupo a gente está trabalhando desafios. Caleb, querido, saudades tuas, que bom que pelo menos tu apareceu, tá? Seja muito bem-vindo, toda quinta, 19h30, eu tô aqui, vou te esperar na próxima. E também a live fica disponível no YouTube, eu vou disponibilizar o canal para vocês e lá no grupo do WhatsApp também. Em breve eu vou colocar o canal no meu link da bio para deixar lá disponível, vocês vão poder acessar todas as gravações por tempo indeterminado. E bora construir essa nossa próxima live. Se faz sentido para ti, me deixa saber, manda um direct, comenta no vídeo gravado e encaminha para 1, 2 pessoas que possa fazer sentido, sem pensar muito, sem fazer filtro, porque às vezes pode ser o que a pessoa tá precisando para dar o próximo passo. Acho que a Laluxa chegou aí nesse momento aí, veio de uma indicação, e eu espero que sirva, assim como serviu para ela, sirva para outras pessoas, porque estamos todos nós aqui caminhando, e como caminhantes vamos fazendo o caminho ao caminhar. Uma excelente final de noite de quinta-feira para quem tá aqui comigo no ao vivo, para quem tá no gravado, obrigada também por ter ficado aqui por um pouquinho mais de 1 hora, construindo essa live. E eu vejo vocês no próximo conselho, quinta-feira, 19h30, ao vivo no Instagram e todas as gravações no YouTube. Até mais, pessoal. Vejo vocês. Fui!